Se você vive no Brasil, ou em qualquer economia que não imprima a moeda de reserva do mundo, você já sentiu na pele o peso invisível de um sistema que não foi feito para você. Já acordou com o dólar em um preço que estrangula seus projetos. Já viu a inflação corroer sua poupança. E já se perguntou por que as regras do jogo financeiro global parecem sempre proteger apenas os mesmos. Esse sentimento não é um acaso. É a consequência direta de uma regra não escrita, um código de conduta imposto em 1944, que foi deliberadamente quebrado por uma nação, o Japão, dando origem a um milagre econômico que reescreveu a história. O que você vai ver agora não é só história. É o manual de como identificar e burlar o sistema financeiro que te aprisiona. Fique até o final e descubra como a nação mais disciplinada do mundo transformou a submissão em soberania. Mas antes de mergulharmos no segredo que desmontou o poder americano no pós-guerra, eu te faço um convite. Se você está cansado de apenas ser vítima das oscilações econômicas e quer entender a matriz que controla sua vida financeira, inscreva-se e ative o sino. Só assim você terá acesso às chaves que desvendam os bastidores do dinheiro e do poder. Imagine o Brasil de hoje. A nação luta para exportar e atrair capital, tentando encontrar seu lugar em um tabuleiro global dominado por moedas e regras que ela não criou. Agora volte para 1945. Um Japão em ruínas, devastado por bombas atômicas e ocupado pelo exército americano. Eles não tinham ouro, não tinham reservas e, o pior, não tinham autonomia. Em tese, estavam condenados a se tornarem um satélite econômico perpétuo, dependente da boa vontade de Washington. A fundação de todo o sistema global era o Acordo de Bretton Woods, assinado nos Estados Unidos. Este acordo decretou o fim da desordem cambial e estabeleceu o dólar americano como a única moeda conversível em ouro, fixada em $35 por onça. Todas as outras moedas, incluindo o iene japonês, foram atreladas ao dólar. O mundo acreditava que o dinheiro era tão sólido quanto o ouro guardado nos cofres americanos. Mas por trás dessa fachada de estabilidade, existia a tal regra não escrita. E ela era simples e brutal. Os países só podiam acumular dólares até certo ponto. Eles tinham que usar seus dólares para comprar produtos americanos, para investir na economia americana ou para financiar o déficit americano. A lógica era, se muitos países começassem a guardar dólares sem gastar, logo eles teriam dólares demais e começariam a exigir o ouro em troca. E os Estados Unidos não tinham ouro suficiente para cobrir todos os dólares impressos. Se isso acontecesse, a base de todo o sistema ruiria, a confiança evaporaria e o dólar se tornaria apenas papel. Os Estados Unidos estavam dando ao mundo a chave para a prosperidade, mas com uma trava de segurança. Enquanto o Brasil, anos mais tarde, tentaria seu próprio milagre econômico, focado em endividamento massivo para obras e consumo interno. O Japão adotou uma estratégia fria, implacável e silenciosa que desafiou essa regra não escrita. Eles se tornaram a máquina de exportação mais eficiente da história. Seus produtos, como automóveis Toyota e eletrônicos Sony, eram baratos, de alta qualidade e inundavam os mercados globais, especialmente o americano. Cada exportação para os Estados Unidos significava uma coisa: o Japão recebia mais dólares. O iene, atrelado, mantinha o preço das exportações artificialmente baixo. Em pouco tempo, a nação derrotada começou a acumular dólares a um ritmo assustador, desafiando a gravidade econômica e, mais importante, o poder de Wall Street. A submissão aparente de ser um país ocupado e sem moeda forte se transformou em uma arma. Os líderes japoneses viram o ponto fraco do Acordo de Bretton Woods, não na falta de ouro, mas na necessidade americana de que o dólar fosse a única moeda de reserva global. O Japão não estava apenas vendendo carros, estava vendendo a ilusão de estabilidade para a América, enquanto silenciosamente cavava o túmulo do sistema. Enquanto muitos se preocupavam com a Guerra Fria, a verdadeira bomba relógio financeira estava sendo montada em Tóquio. Essa acumulação de dólares foi o primeiro ato de rebeldia financeira pós-guerra, e é o cerne do que chamo de burlar o sistema. Para um país como o Brasil, que convive com a dependência do fluxo de dólares e com a eterna gangorra cambial, a estratégia japonesa é um estudo de caso essencial sobre como a disciplina e o foco na exportação podem ser mais poderosos do que o próprio dinheiro. Esta primeira parte da história nos prepara para a grande revelação. O que o Japão fazia com todo esse dinheiro? Porque não era apenas acumular, era reciclar o capital de volta à América, de uma forma tão engenhosa que a Casa Branca demorou anos para perceber que estava sendo superada pelo seu próprio protegido. A regra não escrita de Bretton Woods
conforme estabelecida pelos Estados Unidos da América, ditava que os países deveriam manter um fluxo constante de dólares em circulação. Japão e Alemanha Ocidental, no entanto, viram o sistema como uma licença para a prosperidade. Enquanto eles exportavam produtos, acumulavam dólares. Se eles simplesmente guardassem esses dólares, a pressão sobre o ouro americano se tornaria insustentável rapidamente. Aqui está o golpe de mestre. O Japão não guardou os dólares em um cofre. Ele fez algo muito mais sutil e destrutivo para o sistema. Começou a comprar títulos do Tesouro Americano. O título do Tesouro é a dívida do governo americano. Ao comprar essa dívida, o Japão estava emprestando os próprios dólares que tinha acabado de ganhar, vendendo carros de volta para a América. Eles estavam reciclando o capital. O Japão não apenas inundou o mercado americano com seus produtos, mas também financiou o déficit orçamentário americano. Na prática, o Japão estava dizendo: aqui está o dinheiro para vocês continuarem gastando, para que possam continuar comprando nossos produtos, e para que eu possa continuar ganhando mais dólares, aumentando ainda mais o meu poder e a sua dívida. Isso não é apenas economia, é a arte marcial financeira. É usar a força do oponente, no caso, o dólar, contra ele mesmo. A estratégia funcionou perfeitamente. O Japão mantinha o valor do iene baixo, o que garantia que seus produtos continuassem competitivos globalmente, gerando o milagre de crescimento de 2 dígitos que o Brasil, em sua euforia de endividamento, jamais conseguiu sustentar. Enquanto a América se afundava em gastos militares com a Guerra do Vietnã e programas sociais, o Japão e a Alemanha, o outro grande exportador, acumulavam poder silenciosamente. A conta chegou em 1971, a acumulação de dólares por esses países, uma acumulação forçada pela própria regra de Bretton Woods, mas transformada em arma pelo Japão, gerou o que ficou conhecido como a crise da balança de pagamentos. Os cofres dos bancos centrais, incluindo o do Japão, estavam abarrotados de dólares e eles estavam ficando nervosos. A qualquer momento, um grande parceiro poderia exigir a conversão de seus dólares em ouro. E o Tesouro Americano não tinha mais ouro para honrar o compromisso. Em agosto de 1971, o presidente Richard Nixon, em um movimento conhecido como o Nixon Shock, foi forçado a anunciar o fim da conversibilidade do dólar em ouro. Era o fim oficial de Bretton Woods. A regra não escrita de manter um consumo constante de dólares havia sido quebrado, e o sistema de âncora do dólar desmoronou. A lição para o público brasileiro é profunda, especialmente para aqueles que veem o sistema como uma força imbatível. O Japão nos mostrou que a submissão formal pode esconder uma estratégia de soberania financeira implacável. Eles não pediram licença para crescer. Eles usaram as próprias regras dos seus credores para se financiar e se fortalecer. O Brasil, que hoje lida com as pressões do Fundo Monetário Internacional e com a dependência do capital externo, precisa entender que a verdadeira liberdade econômica não vem da impressão de sua própria moeda forte, mas da capacidade de gerar superávites e de usar esse excedente de forma estratégica, exatamente como o Japão fez com seus títulos do Tesouro. A mentalidade brasileira, muitas vezes focada em grandes obras e consumo imediato, contrasta com a disciplina japonesa que investiu no futuro através da exportação e da acumulação paciente de ativos globais. O milagre japonês não foi um golpe de sorte, foi um golpe de gênio que explorou a fraqueza do império. O Japão desvendou o código secreto do sistema. O poder do dólar residia na confiança de que ele era lastreado em ouro. Mas seu calcanhar de Aquiles era a impossibilidade de manter o lastro real, diante de uma acumulação massiva e disciplinada. A verdadeira regra não escrita não era sobre ouro, mas sobre controle. E o Japão o tomou. O que aconteceu depois de 1971? O dólar se tornou uma moeda fiduciária, ancorada apenas na força militar e econômica dos Estados Unidos da América, mas a semente da independência financeira já havia sido plantada no Japão e em outras nações exportadoras. A história do dinheiro é sempre a história de quem define as regras e de quem tem a inteligência para burlá-las. Se você deseja a liberdade que o Japão conquistou, precisa primeiro enxergar as regras não escritas, que controlam sua carteira e seu futuro. Este conhecimento é sua única defesa e sua maior arma. Se esta história acendeu uma luz sobre como o sistema financeiro realmente funciona, a melhor coisa que você pode fazer é compartilhar este vídeo. Ajude-nos a expor as regras não escritas para que mais pessoas possam construir riqueza com base no conhecimento e não na ingenuidade. A revolução financeira começa com a informação.